Glória a Deus, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Aleluia. Estou fazendo uns ajustes aqui porque a gente está simultâneo aqui no Instagram e também no Facebook. Só ajustando algumas configurações aqui do Face. Já já a gente já inicia. Glória a Deus, meus irmãos. Feliz com Jesus por mais uma noite, mais um dia na presença do Senhor, para estudar a lição. Uma lição muito boa, né? Na verdade, até aqui o trimestre todo está sendo um trimestre abençoado, né? Falando sobre o plano de Deus para Israel, né? Em meio à infidelidade da nação. Pastor Clayton Pomering. Tá uma benção, irmãos. O conteúdo até agora das lições até aqui tem nos surpreendido aí. Foram lições abençoadas. Se vocês quiserem colocar no comentário aí, até aqui, até essa oitava lição, qual foi a lição que mais você curtiu aí, mais você gostou de estudar ou de aprender também? Até agora, qual foi a melhor lição, na opinião de vocês? Pode colocar. Se os irmãos também puderem compartilhar aí a live, é uma benção compartilhar com alguém aí, com um amigo, alguém da igreja de vocês, alguém que congrega com vocês, professor, alunos também que gostam de estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Vai ser uma bênção poder contar com os irmãos. Se puderem compartilhar aí, fico muito grato. Que Deus possa os abençoar. No Instagram já está aqui o pastor presbítero Renato Silva, DBD. Louvado seja Deus. Rodrigo também, Rodrigo Moreira. Sejam bem-vindos aí, meus irmãos. Daqui a pouquinho a gente já está iniciando esta live aí, o conteúdo da lição. Já vou adiantar para os irmãos aqui que o conteúdo aí hoje tá, essa lição tá maravilhosa. Estudar sobre Naamã, sobre Geazi, o servo ali, o companheiro ali que andava de lado a lado com o profeta de Deus, né? O profeta Eliseu. Sejam bem-vindos aí, os irmãos que estão entrando. Genice Vidal entrou no Instagram aqui agora. Estamos ao vivo aí no Facebook também, nas duas. Eu ia colocar no YouTube também as três de uma vez só, mas só que aí ia ficar pesado demais a internet, eu acho que não ia suportar. Mas glórias a Deus. Os irmãos que for entrando aí quiser dar um joinha aí, ó. Se tiver ouvindo bem aí, se a imagem e o som, principalmente o som, né? Tiver bom aí, dá um joinha aí pra mim, só pra mim ficar sabendo aqui, só pra mim ter um feedback aí, se precisa melhorar alguma coisa, aumentar volume, alguma coisa assim, se estiver muito baixo. E estamos aí pra glória de Deus. Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. Nós ministramos as aulas aí na classe de adultos, principalmente,
utilizamos aí a revista As Lições Bíblicas da editora CPAD. Hoje a gente tem um leque muito grande aí de lições, né, de revistas disponíveis. Tem Central Gospel, tem Betel, tem muitas editoras aí. E nós utilizamos a CPAD e eu acredito que é uma bênção, irmãos. Esse trimestre, para os irmãos que já estão utilizando, que já estão aí caminhando aí nessa EBD desse ano, e no terceiro trimestre agora nós estamos aprendendo esta maravilha aqui na classe de adultos, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Glória a Deus. Aí o comentarista ele colocou aqui embaixo as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então nós estamos estudando aí principalmente os dois livros, né, de Reis, primeira e segunda livro de Reis. Já estudamos bastante coisa aí no primeiro livro. E agora a gente já está já algumas lições aí, a gente já entrou no segundo. Estamos agora no capítulo de número 5. Chegamos no quinto capítulo de Segunda Reis e vamos estudar hoje sobre Naamã. O tema da lição é exatamente esse: Naamã é curado da lepra. Então esse é o tema de hoje. Deixa eu ver quem está entrando aí. Bem-vindo, irmão Paulo. Paulo Sebastião entrou aí. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Irmão Richard acabou de entrar também. Seja bem-vindo, meu irmão. Então nós vamos estudar para esse tema aí, Naamã é curado de lepra. É um texto bem conhecido, né? Acredito que todos aí, a maioria pelo menos dos irmãos, conhecem ou já ouviu alguma vez falar a respeito de Naamã, né? Famoso e conhecido na história bíblica, né? Pelos seus mergulhos, né? 7 mergulhos. Tanto é que hoje, já há muito tempo, né? As pessoas, as igrejas, algumas igrejas até fazem aí as campanhas com esse tema aí. 7 dias, 7 semanas, mergulhando aí, né? Cada um aí com a sua doutrina. Nada contra. Que Deus possa abençoar aí. Os irmãos do Facebook também, sejam bem-vindos. Lembrando que nós estamos nas duas redes sociais simultâneas aí, Facebook e Instagram, para aprendermos juntos a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos lá. Sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso estudo de hoje sobre Naamã. E lembrar aí, também deixar os irmãos cientes também que a gente tem o grupo no Telegram. O grupo no Telegram lá é uma benção também. A gente está começando agora, irmãos, tá? Então poucas pessoas que estão lá. Mas é isso aí. Todo início não é fácil e também a gente não está se preocupando. Até mencionei lá no começo, nas primeiras semanas do grupo, que eu não estou preocupado com quantidade de pessoas, né? Nada disso. As pessoas que quiserem entrar, as pessoas que gostam de aprender, de estudar a palavra de Deus, é sempre bem-vindo também, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Lá nesse grupo no Telegram, a gente, toda quarta-feira eu coloco lá, eu disponibilizo para as pessoas lá no grupo,
o estudo, o esboço, que é exatamente esse aqui dessa semana. E a gente disponibiliza lá o PDF para eles lá, com o estudo e também o vídeo, a videoaula referente à lição que estamos estudando na semana. E essa semana que Deus colocou no meu coração de fazer diferente, de fazer, não gravar o vídeo para colocar no grupo e sim fazer a live, né, nas redes sociais e depois postar lá para quem não assistiu. E é isso aí. O nosso arquivo de PDF aqui, elaborado aqui com muito carinho, com um resumo aí e comentários adicionais, feito aí pesquisas em livros, bíblias, referente aos tópicos da lição. Então, vamos dar início aqui. Eu vou usar esse estudo do arquivo e também usar a própria lição, né, com o conteúdo aí muito bom que o pastor Cleiton Pomering deixou pra gente aí. Muitos comentários maravilhosos. Na aula passada, a gente aprendeu aí sobre Eliseu, né? O ministério de Eliseu. E aí agora a gente entra na lição de número 8, estudando sobre Naamã. Seja bem-vinda, Adriana. 7 Adriana entrou. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus sobre o tema Naamã é curado de lepra, referente à lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos abençoe nessa noite. Bom, o texto da lição está em 2 Reis, capítulo 5, e o versículo de número 14. 2 Reis 5, versículo 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. A verdade prática dessa lição vai nos dizer que Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Então, é uma verdade prática aí bem direta aí, né? Deus não faz a nossa vontade, faz sim a vontade dele, a vontade soberana do Senhor. Muitas das vezes queremos que Deus faça coisas pra gente, né? Mas não é assim que acontece. Deus faz tudo segundo a sua própria vontade. Como Deus, né? Como superior em tudo na nossa vida, ele tem essa autonomia, ele tem essa liberdade para fazer o que bem entende. No momento certo, né? As coisas vão acontecendo em nome de Jesus. Seja bem-vindo aí, todos aí que estão entrando. Para a glória de Deus, Natan. Seja bem-vindo, meu querido. Louvado seja Deus. Estamos aqui iniciando o estudo de Naamã, sobre Naamã, a lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical. O texto aí da leitura bíblica em classe dessa lição, ele vai estar lá destacado na lição em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, e também o versículo 14, e depois os versículos 25 e 27. Eu não vou ler para não estender muito também, não ser muito cansativo. A gente já vai direto para os tópicos da lição. A lição aí, como sempre a CPAD, né? A maioria das lições do CPAD são 3 tópicos. A lição é dividida em 3 tópicos principais aí. E nessa lição também não é diferente. Antes de entrar nos tópicos, é importante a gente destacar aqui o objetivo geral dessa lição. E o objetivo geral dessa lição, número 8, é revelar que Deus deseja
curar e salvar todos. Então, a cura divina, né, e a salvação também está disponível para todas as pessoas, né? Então, é um objetivo aí da lição muito importante também de ser mencionado. Amém? Os queridos, se vocês puderem, só dá um joinha aí para mim, um aceno aí para mim saber se o som tá bom, se tá chegando o som aí bom para vocês, se o volume tá baixo demais ou não. Se tiver tudo ok, dá um joinha aí para mim rapidinho, só para mim ter esse feedback aí, tá bom? Então o primeiro tópico da lição, Naamã, o chefe do exército sírio. O objetivo desse primeiro tópico é relatar a busca de Naamã por sua cura. Então Naamã, ele buscou, né, um destaque aí para esse objetivo, né, do primeiro tópico, é que Naamã, ele buscou por cura, né? Independente de onde sairia, de onde viria isso, mas ele estava procurando, ele estava buscando a cura para a sua enfermidade, para a sua doença. E então aí a primeira pergunta que vem, né, nessa lição, quando a gente se depara com o tema dessa lição, Naamã é curado de lepra, a primeira pergunta é exatamente quem é Naamã, né? Quem foi Naamã? Então Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, né, cuja capital era Damasco. Então ele era chefe, né? Ele tinha uma posição com certa autoridade aí e provavelmente era temido por muitas pessoas daquele local. Então a Síria havia atacado Israel várias vezes, né? E Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido a muitas vitórias que ele obteve em batalhas, né? Porém, ele era leproso. Então, essa doença afetava aí a sua integridade e o deixava vulnerável aí. Pessoa cometido de lepra na época, todos conhecem, têm o conhecimento de que era muitas das vezes até mesmo rejeitado. Acredito que não seja o caso aí de Naamã, por ser uma autoridade, por ser um chefe, mas era uma questão aí muito complicada, essa questão de lepra. Só que, na verdade, como eu coloquei aqui no nosso arquivo aqui de estudo, Naamã ele sofria dessa doença, né, dessa enfermidade. Ele era leproso. Só que esse não era o único problema de Naamã. A lepra, ela não era o seu único problema. Então, com base nisso aí, Moody, né, ele destacou que Naamã ele sofria, na verdade, de duas enfermidades. Ele tinha duas enfermidades sérias, né? A primeira delas era a lepra. E também ele era enfermo na questão do orgulho. Então ele tinha dois tipos de enfermidade: o orgulho e a lepra. O orgulho precisava de cura também, tanto quanto a lepra. Ele teve que descer, né, até coloquei aqui isso, o destaque de Moody aí. Ele teve que descer da carruagem do orgulho e se lavar do modo prescrito aí, da maneira em que o profeta ordenou. O poder de Eliseu de operar milagres alcançou a Síria. Então alcançou até mesmo o exército da Síria. Uma menina israelita que entra em ação aqui, entra na história
a menina. É importante você ler aí o capítulo 5 na íntegra também, em 2 Reis. Então essa menina entrou em cena. Uma menina israelita cativa trabalhava na casa de Naamã, que era o comandante do exército. Ciente de que seu senhor era leproso, ela sugeriu que o profeta Eliseu, que estava em Samaria, poderia curá-lo. Então, a menina ilustra como uma pessoa sem importância aos olhos do mundo pode influenciar o rumo da história de salvação quando está no lugar certo e demonstra sua fidelidade a Deus. Então, esse comentário eu coloquei aqui, extraído do Comentário Bíblico Popular do Antigo Testamento, do MacDonald, né? Página 267. Então é bem interessante esse trecho aqui. No arquivo de estudo eu até destaquei aqui essa parte, que essa menina, ela ilustra como que uma pessoa sem importância aos olhos do mundo, né, pode influenciar o rumo da história da salvação, quando essa pessoa está no lugar certo e quando essa pessoa é fiel a Deus, ao nosso Senhor. Bem-vinda, Cássia, está entrando aí. Bem-vinda em nome de Jesus. Estamos estudando aí, começando a lição de número 8, falando sobre Naamã, segundo livro de Reis, capítulo de número 5, para a glória de Deus. Então aí, os irmãos lendo a história aí no texto bíblico, vão observar que Naamã obteve uma carta de apresentação do rei da Síria, né, que era Ben-Hadad, endereçada ao rei de Israel, que era onde estava o profeta. E o rei era Jorão. E levou consigo, né, Naamã levou com ele presentes, né, para o rei, dinheiro, roupas. Né. Ao que parece, a carta não menciona, nessa carta não é mencionado o nome de Eliseu. Apenas solicitava que o comandante fosse curado. O rei de Israel, então, ao receber isso, se enfureceu com esse pedido absurdo. E aí suspeitou que o rei da Síria procurava um pretexto para atacar o seu povo. Eliseu, o profeta do Senhor, profeta de Deus, cheio de Deus, havia pedido aí, recebido de Deus porção dobrada, né, do espírito de Elias, foi o que nós estudamos na semana passada. Então Eliseu soube dessa situação e se prontificou a receber Naamã. Não havia poder no palácio, pois todos eram idólatras. Havia, contudo, um profeta de Deus em Israel, com poder para purificar o comandante sírio e restaurá-lo. Eliseu não conversou com Naamã pessoalmente, né? Num primeiro momento ali, não teve esse encontro pessoal. E ali, tanto é que ele mandou ali um dos seus servos falar com Naamã na porta. Ele nem entrou. Né? Se fosse colocado em prática pela fé, sua palavra seria suficiente. Se Eliseu quisesse, se o profeta de Deus, com a autoridade que Eliseu tinha, quisesse, ele somente falaria, né? Ou somente colocaria a mão sobre o enfermo ali, ele estaria curado. Mas com Naamã foi diferente, porque Naamã ele precisava, como eu mencionei aí, ele precisava de uma cura diferente também. Ele precisava que o seu orgulho fosse curado também. Então o profeta mandou Naamã se lavar 7 vezes no rio Jordão. Logicamente que Naamã, né, como uma pessoa importante, com todo esse orgulho que ele tinha, ele esperava coisas diferentes. Né? Quando foi até Israel, quando foi até o rei de Israel e até o profeta de Deus que estava ali, ele esperava um tratamento melhor, esperava
cortesias, ele esperava muitas outras coisas, regalias ali, e foi tudo bem diferente do que ele poderia ter imaginado. Então ele esperava um modo mais dramático e chamativo de cura. E então, indignado ali, ele afirmou que as águas da sua terra nativa, né, Damasco, eram muito melhores do que aquelas águas do Jordão. Então, irmãos, basicamente o primeiro tópico da lição, basicamente o primeiro tópico dessa lição, ele vai falar aí sobre Naamã. Primeiro tópico aí, os três subtópicos. Naamã, um comandante honrado, que era, né, que a gente já mencionou. O outro subtópico vai falar sobre essa menina, que era a escrava e testemunha ali de Deus. E o terceiro subtópico aí, falando sobre a caravana de Naamã, quando ele foi então ali até ao rei de Israel. Basicamente, meus queridos, o resumo aí do primeiro tópico da lição, destacando Naamã, aí já foi comentado, e aí utilizando esse arquivo de estudos aí, que eu disponibilizo lá no grupo no Telegram, todas as quarta-feiras para os irmãos. E aí a gente vai entrar então no segundo tópico. O segundo tópico já vai falar sobre o ato aí dos mergulhos, né? O tema do segundo tópico é o mergulho no Rio Jordão. O objetivo do tópico, né? O objetivo desse segundo tópico é salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. Então, como já foi mencionado no tópico anterior, um dos grandes problemas de Naamã era o orgulho. E nesse tópico de número 2, a gente vai analisar um pouco melhor essa questão do orgulho aí de Naamã. Nesse ponto aqui do segundo tópico, eu utilizei um comentário do Novo Comentário Bíblico, da editora Central Gospel, o Antigo Testamento e a página de número 602. Então a instrução de Eliseu a Naamã para se lavar 7 vezes no Jordão enfatiza que a cura plena do general ocorreria somente pelo poder do Deus soberano de Israel. O orgulho, né, o orgulhoso arameu, precisava aprender a ser humilde e a colocar a sua confiança apenas em Deus. A questão central aqui, nesse momento, era a obediência. Se ele iria obedecer, né, a recomendação do profeta ou não. Em um primeiro momento, né, você olhando aí o texto, você vai perceber que ele não obedece, né, a recomendação do profeta. Ele até mesmo dá sinais de que não vai aceitar, não vai obedecer isso que ele mencionou. Fala lá sobre o rio, né? Não são Abana em Farpar, rios em Damasco melhores, tal, do que o Jordão. Só que aí vem os amigos ali, os servos ali dele, que estavam com ele ali, naquela caravana, e conseguem convencê-lo. Então, com razão, a resposta inicial de Naamã foi de descrença e também, principalmente, de indignação. A instrução de Eliseu pareceu um comando um tanto quanto estranho e humilhante, né? Ele levou por esse lado aí da humilhação para um general, né, como ele, uma pessoa poderosa ali do exército deles ali da Síria. O que afinal era o Jordão comparado aos grandes rios de Damasco, né? É o que ele quis dizer ali nesses versículos 11 e 12. Naamã deu ouvidos aos seus conselheiros. Aqui ele começa já a obedecer aos conselhos
Ele ouve ali aquelas pessoas que falaram para ele ali, e ele fez o que o profeta ordenou a ele. Ele fez o que o profeta ordenou a ele e foi curado. Aí aparece a palavra aí purificado. Ela sugere que o problema das doenças de pele que causavam impureza também era um assunto comentado onde Naamã vivia. O maravilhoso nesse general foi o fato de ele ter entendido que deveria fazer tudo o que Deus lhe pedisse, por intermédio de seu profeta. E aí eu citei um ponto da lição, o subtópico 3 do tópico 2, eu coloquei no meu esboço aí, esse subtópico 3. O subtópico 3 vai nos dizer que Deus ainda opera milagres. Esse é o subtópico 3, eu achei muito importante destacar o que o pastor aí, o Cleiton Pomering, mencionou aí no subtópico 3 do tópico de número 2. Deus ainda opera milagres e não misticismo. Essa parte da lição é uma parte muito importante. Então ele vai dizer aí na lição, se você tiver com a revista aí, pode acompanhar a lição do subtópico 3 aí do tópico 2. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, esse episódio em 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. E esse fato, o que ele destacou bem aí, e esse fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. E aí eu destaquei esse trecho aí, essa frase que ele colocou. Onde ele age, onde Deus age, não é preciso numerologia e muito menos superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. Então aí, em relação às igrejas que promovem muitas campanhas usando esses números, Número 7, 7 mergulhos para vitória, 7 não sei o que lá, 12 alguma coisa, nada contra, Mas não tem base nenhuma bíblica nisso, Então, mesmo que não haja um milagre visível, Deus está agindo. Pois a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Referência aí no texto bíblico em Hebreus 11, 13. Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Lucas 4, 27. Glória a Deus. Então aí esse é o resumo do tópico, desse segundo tópico. E aqui eu dou uma pausa aqui rapidinho para mencionar o que está escrito sobre Naamã no dicionário aqui. Esse dicionário que é bem básico, Dicionário Bíblico Universal. Aí se você procura Naamã, o nome o segundo ponto aí vai dizer que é o general-chefe do exército de Ben-Hadad, rei da Síria. Ele foi curado da lepra, é um resumo bem básico aí, mas é interessante. Foi curado da lepra, banhando-se 7 vezes no Rio Jordão, em obediência, aí entrou a questão da obediência aí que a gente falou nesse tópico aí. Em obediência à palavra do profeta Eliseu. Aí então o profeta recusou o presente que lhe foi oferecido por Naamã, porque Naamã, depois desse episódio, depois que ele foi curado, ele voltou para falar com o profeta, e então ele teve um encontro com o profeta agora,
pessoalmente, já estava purificado, já estava curado, e ofereceu ali, começou a oferecer os presentes ali. Então o profeta de Deus, o profeta Eliseu, recusou o presente que lhe foi oferecido. Pediu este então, Naamã então pediu, já que Eliseu recusou seu presente, Naamã fez um pedido, que lhe fosse permitido levar para sua pátria uma carga de terra. Ele queria um pouco de terra, lá do país aí, onde estava eles lá em Canaã, transportada por 2 mulas. A razão que o sírio deu para tal pedido era não servir no futuro a algum outro Deus que senão o Senhor, o nosso Senhor. Parece que sua intenção era edificar um altar com a terra vinda de uma nação abençoada pela especial presença do Senhor. E então Eliseu satisfez o desejo do general da Síria. A recepção que o profeta teve posteriormente em Damasco mostra que a fama do homem de Deus e do poderoso Senhor, em cujo nome ele opera maravilhas, não estava apagada na cidade de Naamã. Aí você pode ver lá em 2 Reis, capítulo de número 8, versículos 7 e 9. O caso de Naamã é mencionado por Jesus também, como a gente já comentou aqui, em Lucas 4, 27. Então, ele usou ali como um exemplo de se estender a misericórdia divina a quem não era um israelita. Quem não era um israelita. Então, aqui a gente vê a importância do objetivo geral. O objetivo geral dessa lição, revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Então, as coisas não aconteciam ali só para os israelitas. A cura estava disponível, como eu mencionei no começo, estava disponível para todos, todos, todos. Então Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de lugar, de povos. Então para Deus isso não importa. Se tiver que curar, Deus vai com certeza curar e o nome dele será glorificado e exaltado. Amém? Glória a Deus. Então a gente já está indo agora para o tópico de número 3. O tópico de número 3 dessa lição é um tópico que agora já entra um outro personagem. Essa lição ela foi dividida, aí, vamos dizer assim, em 2 partes principais e personagens também principais. Primeira parte sobre Naamã, que a gente acabou agora, até o segundo tópico, e agora entra em cena aí o segundo personagem dessa incrível história da Bíblia, que é Geazi. Então, o terceiro tópico da lição, Geazi é acometido de lepra. Olha só, Interessante. Um foi curado de lepra e agora o outro estava aí sendo infectado, vamos dizer assim, com essa lepra. E interessante também a gente mencionar aí e ler a Bíblia em relação a Geazi, porque a gente vê um contraste aí, uma diferença muito grande do que aconteceu com Elias e Eliseu e o que está acontecendo agora com Eliseu e Geazi. A gente viu aí Eliseu sempre lado a lado com Elias, seguindo seus passos, aprendendo, sendo fiel ao profeta de Deus ali, e ele honrando o ministério que Deus entregou para ele depois que Elias foi levado ali aos céus. E agora a gente vê um profeta em ação que era Eliseu, fazendo a vontade do Senhor, sendo usado com grande poder pelo Senhor, e uma pessoa que andava junto com ele, estava com ele em todo momento, mas que não foi fiel, que desonrou ali ao Senhor e por isso foi atacado ali com a lepra que estava em Naamã. Então
Então a gente vai ver o terceiro tópico, e esse tópico é muito, muito importante a gente analisar sobre Geazi. Então, o objetivo desse tópico é identificar a ambição de Geazi. Então agora a gente não fala mais sobre Naamã. Já comentamos aí os dois tópicos sobre Naamã. E por falar nisso, se vocês aí quem estiver na live aí, até aqui, nos dois tópicos que a gente já comentou, se tiver alguma coisa, alguma dúvida, uma pergunta, ou se não ficou bem claro algum ponto aí, pode colocar aí, fica à vontade para colocar, para comentar aí embaixo. E se for possível, a gente vai estar respondendo também, em nome de Jesus. Mas vamos adiantando aqui para o terceiro tópico. Então, esse terceiro tópico aí vai ser dividido em três subtópicos também. O primeiro, a rejeição dos presentes. Depois, homens de Deus não se deixam vender. E terceiro, por ganância, Geazi é acometido de lepra. Vou colocar aqui e mencionar para vocês o arquivo do estudo que a gente fez e disponibilizou para os irmãos lá no grupo, no Telegram. Glória a Deus. Vamos ver quem está aí. Tata Limas entrou. Samuel também está presente aí. Márcio Urbano. Oh, glória. Márcio Urbano. Aí é da família. É meu primo aí. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos ao vivo aí. A gente está no Instagram e também no Facebook. E a gente tem um grupo de estudos da Escola Bíblica Dominical lá no Telegram. Telegram, a gente está com um grupo novo lá, grupo pequeno, poucas pessoas iniciando lá, e a gente está aprendendo bastante. Eu coloco o material lá toda quarta-feira, esse esboço, esse estudo que eu estou comentando aqui para vocês na live, eu já disponibilizei lá hoje na parte da tarde para o pessoal lá do grupo, os irmãos lá que estão no grupo do Telegram. O grupo é para professor, para aluno, para quem tiver interesse também em aprender a palavra de Deus. O foco é as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, da editora CPAD. Esse trimestre, o pessoal que entrou agora aí, esse trimestre a gente está estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E a gente já está na lição de número 8, a oitava lição. Essa lição falando sobre Naamã. Naamã é curado da lepra. Lá em 2 Reis, no capítulo de número 5. Agora o terceiro tópico, finalzinho já da lição, vai falar sobre Geazi. Então, espero que até aqui vocês estejam gostando. Se tiver alguém aí da sua igreja que você sabe que gosta de estudar a palavra de Deus e quiser convidar aí, só clicar no aviãozinho ali do lado ali embaixo e compartilhar aí essa live com seus amigos também, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Então, no terceiro ponto aí, no terceiro tópico da lição, sobre Geazi, então o objetivo do tópico é identificar a ambição de Geazi. O profeta, eu coloquei no estudo aí, o profeta quis que o general fosse embora em paz com Deus, sem explicar-lhes todas as consequências da sua escolha religiosa. O próprio Deus o guiaria em seu caminho, segundo a sua própria vontade, ensinando-o segundo sua capacidade de entender. Assim, o ministro cristão deve reconhecer como seu principal dever encaminhar as pessoas num contato real com o Senhor Jesus Cristo e com a palavra, com a sua palavra.
não se preocupando demais em impor a sua própria maneira de entender, de pensar e de agir ao recém-convertido. Deve confiar em Deus para que o Espírito Santo possa completar e aperfeiçoar toda boa obra. Filipenses 1:6. Aqui eu estou comentando e essa nota é extraída da Bíblia de Estudo Shid, página 533, tá? Então, sobre Geazi, este discípulo de Eliseu, aqui ele colocou que ele pode ser comparado com Judas Iscariotes, discípulo de Jesus Cristo. Ambos tiveram contato prolongado e íntimo com grandes mensageiros de Deus, no caso de Judas, né, com, na verdade, o próprio Deus, né, que era o Senhor Jesus. Preferindo, porém, né, mesmo com esse contato, mesmo com caminhando junto ali com eles, preferiram, né, o endurecimento da atitude, né? Ele colocou o endurecimento da atitude de cinismo própria dos desalmados mercenários em práticas religiosas. E aí ele deixou referência em João 12, 4, 6, Atos 8, 18 ao 20. No capítulo 5, versículo 16, Shid comenta aí: fui contigo em espírito, né? Eliseu deve ter possuído algo semelhante ao dom do Espírito Santo, chamado a palavra do conhecimento, mencionado em 1 Coríntios 12, 8. Ele já sabia até mesmo o que Geazi estava pensando em comprar com os 2 talentos de prata ali que ele escondeu, né? Então, esse subsídio aí é muito importante para a lição. E aí o interessante é para você não ficar perdido aí, você ir acompanhando na Bíblia, né, nos versículos aí do capítulo 5, agora a gente já está lá no finalzinho, falando sobre Geazi, depois que ele esconde ali o dinheiro ali, ele vai ao encontro ali de Naamã, no lugar do profeta, como se o profeta tivesse mandado ele, e então ali ele recebe ali uma quantidade ali de dinheiro, vamos dizer assim, da época, né? E ele esconde, ele deixa escondido. Só que quando ele chega lá, né, o profeta Eliseu, ele pergunta onde que ele estava, tal. E aí os irmãos vão lendo aí os versículos e vai perceber que o profeta de Eliseu, né, guiado por Deus, guiado pelo Senhor, já sabia tudo o que estava acontecendo, né, da mentira de Geazi, e aí aconteceu tudo isso que aconteceu. Aqui nesse ponto da lição eu usei aqui no estudo aqui, no esboço, o subsídio bíblico, o subsídio bibliológico da lição, que está na própria lição aqui, na revista do professor, nesse ponto aqui, no finalzinho do tópico 3, antes da conclusão. Então eu coloquei aqui esse artigo aqui no meu estudo também, porque eu achei muito importante, muito relevante comentar aqui com vocês isso também. E aí ele colocou, né? Aqui é extraído do comentário bíblico de Matthew Henry. Comentário bíblico do Antigo Testamento, de Josué até Esther, da CPAD, página 566. E aí está escrito lá: o pecado de Geazi foi um pecado complicado, né? Primeiro, o amor ao dinheiro, que é aquela raiz de todos os males, né? Então isso estava como base, né? Isso estava na base do pecado. Glória a Deus. Seja bem-vindo, irmão Nilson, no Instagram. E também quem estiver acompanhando pelo Facebook também. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Então a raiz ali, a base do pecado ali era a questão do amor ao dinheiro. Seu senhor desprezou os tesouros de Naamã, né? Eliseu, no caso aí, ele rejeitou, ele não quis
os presentes de Naamã. Só que Geazi quis, né? Ele queria aquilo para ele. Então Geazi ele cobiçou aquilo. Muito provavelmente que no momento em que Naamã ofereceu os presentes para Eliseu, Geazi estava muito próximo deles, do lado provavelmente, né? E quando viu que o profeta não quis aquilo, talvez ele começou a se morder por dentro, vamos dizer assim, né? Porque ele queria aquilo lá, né? E ele tinha esperança de tirar algum proveito daquilo para ele também. Então o coração de Geazi estava guardado nas bagagens de Naamã, e Geazi devia correr atrás dele para pegar, né? Devia correr atrás de Naamã para pegar essas bagagens, esses presentes. Multidões, Mateus Henrique comentou, multidões, por cobiçarem as riquezas do mundo, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Segundo ponto aí que ele destaca, ele censurou a seu senhor por recusar presente de Naamã. Condenou-o como tolo por não receber ouro, quando podia ter feito isso, quando podia ter aceitado. Cobiçou e invejou a sua bondade e generosidade a esse estrangeiro, embora fosse para o bem da alma dele. E aí, então ele resume no finalzinho. Ele se achou mais sábio do que o seu senhor. Olha só que ponto, né, que chega uma pessoa que não consegue, né, acompanhar, né, as ideias, não consegue acompanhar os conselhos do mestre, né? Quando essa pessoa ela é dominada aí pela cobiça, pela inveja, pela ganância, ela passa a ter esses tipos de pensamentos aí. Então ele se achou mais sábio do que o seu senhor. O terceiro ponto que Mateus Henrique comenta aí, nesse subsídio bibliológico, na lição, ele vai dizer, quando Naamã, como uma pessoa de maneiras polidas, desceu de sua carruagem para encontrá-lo, né, encontrar Geazi, Geazi então lhe disse uma mentira deliberada, que o seu senhor o enviou até ele. E então ele o recebeu para si mesmo, aquele presente que Naamã pretendia dar ao seu senhor. Ele abusou de seu senhor e de maneira vil o representou diante de Naamã como alguém que tinha se arrependido de sua generosidade, que era inconstante como quem não sabe o que quer, que dizia e voltava atrás no que falou, que não fazia uma coisa honrável, mas que logo deveria desfazer novamente. A sua história dos dois filhos dos profetas era tão tola quanto falsa. Se ele tivesse implorado uma oferta para os dois jovens estudantes, com certeza, menos do que um talento de prata seria o bastante. E aí no quinto ponto, no final, ele vai colocar: havia o perigo de ele desviar Naamã daquela santa religião a qual ele acabou de se aderir. Ele tinha acabado de se aderir ali ao Senhor. E diminuir a boa opinião que tinha a respeito dela. Ele poderia então dizer, como os inimigos de Paulo insinuaram a respeito dele em 2 Coríntios 12, versículos 16 e 17. E que embora o próprio Eliseu não tivesse sido um peso, ainda sendo astuto, ele o apanhou com a fraude, enviando aquele que o cobrava. Então, irmãos, a gente vê a gravidade aí nessa situação de Geazi. E aí a gente consegue enxergar que Deus ele não deixa nada em oculto. Nada fica em oculto aos olhos do Senhor. E quando Ele quer, né, as coisas acontecem.
esse homem, esse moço aí, esse Geazi, ele fez algo muito errado. Tanto é que o Matthew Henry colocou aqui, nesse comentário, que o pecado dele foi um pecado bem complicado, né? E aí isso trouxe um grave prejuízo para a vida dele. E não só para a vida dele, mas para a vida de toda a sua família, de todas as próximas gerações, né, da sua família também seria prejudicado por essa atitude que ele teve de enganar, de mentir, de cobiçar, de querer o que não era dele. E então ali o profeta Eliseu, ele fez com que aquela lepra que estava em Naamã, que estava naquele chefe do exército, né, aquele general do exército da Síria, fosse parar em Geazi, né, aquela pessoa que estava com ele, andando com ele, ajudando ele, que era seu servo, mas ele teve que fazer isso, né, sob a autoridade ali de Deus, e arruinou a vida daquele homem, né? Então ele foi acometido com a lepra, e ali foi declarado ali que toda a sua geração também seria condenada com essa doença. Muito importante a gente destacar aqui, né, nesse ponto final aqui, no último tópico dessa lição. A gente não precisa querer, a gente não devemos, né, na verdade, querer ou cobiçar aquilo que é de outros. Deus entrega para nós aquilo que a gente merece, aquilo que a gente está preparado para receber e vai conseguir suportar aquilo. E as bênçãos de Deus, né, para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, é para a sua vida, é para a minha vida. Então eu não posso querer a bênção que é sua. E você não pode querer também cobiçar a bênção que é para mim. Então cada um tem que estar ali no seu lugar, na sua posição, esperar em Deus, que Deus ele vai fazer. Quando nós cobiçamos, né, quando nós cobiçamos o que não é nosso, quando nós cobiçamos aquilo que não é nosso de direito, e aquilo que Deus não preparou para a gente ainda, isso pode trazer para nós consequências graves, como aconteceu com Geazi, né? Então, é um recado aí também muito importante, né, nessa lição, para a gente aprender mesmo com o Senhor e o nome do Senhor é glorificado. Então, tenha paciência, né? Tenha paciência. Deus promete as coisas pra gente, Deus faz, usa os seus servos em relação a promessas nas nossas vidas. Só que muitas das vezes a gente não tem paciência de esperar, né? Ah, mas já faz tanto tempo, mas já passou tantos anos, né? Então, essa relação aí com o tempo, né, com datas, né, com prazos, não existe, não tem que existir no nosso meio, né? Deus, ele vai fazer no momento em que ele achar que a gente está preparado para receber. E muitas das vezes nós mesmos impedimos as bênçãos do Senhor de chegar até nós, né? Como foi o caso aí de Geazi e como foi muitos outros casos, muitos outros exemplos que a gente tem na palavra de Deus em relação a isso. As bênçãos do Senhor, elas são aí impedidas de vir até a gente, muitas vezes por culpa nossa mesmo, né? Então, fica aí esse alerta pra gente aí, amém? Então, a conclusão dessa lição vai nos dizer que eu coloquei até a conclusão da própria lição mesmo, não coloquei nada pessoal aqui, coloquei a conclusão que está na lição, e vai nos dizer que a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos. Curar, salvar a todos também, que foi até mesmo o objetivo geral dessa lição.
independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas, né? Como foi o caso aí de Naamã, né? Ele teve que mergulhar 7 vezes, né? Teve que fazer a vontade de Deus, teve que obedecer à vontade de Deus e a ordem ali do profeta de Deus ali, de Eliseu, né? Não foi 5 vezes, foram 7 vezes. Ele teve que fazer aquilo. Ele não quis aquilo para ele, né? Até mesmo achou que seria uma grande humilhação para ele, que era um general. Ele queria um tratamento melhor para ele, mas ele não teve esse tratamento melhor. Ele não teve esse tratamento diferenciado, irmãos. No reino dos céus, na nossa vida, né, cristã, não tem essa questão, não tem que ter essa questão de diferenças, né? Todos somos iguais, nós todos somos iguais aí e temos a mesma importância no reino de Deus. Temos a mesma importância no reino de Deus. E não temos que ter esse sentimento de superioridade. Não sou melhor que você, você também não é melhor do que eu. E é assim, irmãos, que acontece, é assim que tem que funcionar na igreja do Senhor, irmãos. Não tem privilégios, né? Não tem que ter essas regalias para um porque é mais rico, porque é mais não sei o quê, porque é autoridade, porque é da política, porque nada disso, né? Então não tem que ter nada disso. Quando está dentro do culto ali, glorificando a Deus, todos temos a mesma importância. Somos todos servos do Senhor. Então Naamã, a princípio, não havia entendido esse caminho que foi trilhado ali para ele, ordenado ali para ele, para a sua cura. Mas assim que a recebeu, assim que ele recebeu essa cura, ele reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Então, tem coisas que a gente tem que passar, né? Tem situações que Deus permite a gente passar, com o objetivo de, no final, o nome dele ser glorificado. Lições a gente tem que aprender, né? De tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, as dificuldades, as lutas, as provações, né, que acontecem no nosso dia a dia aí, na nossa caminhada, serve de aprendizado. Nós estamos num aprendizado constante com o Senhor. E o nome dele é exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Olha só, esse foi o estudo aí da nossa lição. O esboço da lição. Entrou mais gente aí. Suli Lemos, Amanda Souza, Catiane Almeida no Instagram. Deus abençoe a vida de vocês. Facebook também, a gente está lá no Facebook, as duas lives aí em andamento nas duas redes sociais. E até a próxima, né? A próxima semana, querendo Deus, a gente vai estar aí também. Se tiver alguma pergunta aí sobre a lição, sobre esses 3 tópicos aí que a gente estudou, que a gente comentou, alguma dúvida sobre Naamã, sobre Geazi, sobre Eliseu, sobre esse texto aí de 2 Reis, capítulo 5. Quem tiver alguma pergunta pode colocar, vou deixar alguns minutinhos aí. E se não tiver pergunta nenhuma, a gente daqui a pouquinho já vai encerrar também. Vou aproveitar para falar, enquanto ninguém pergunta nada, ninguém comenta, falar do grupo, né? A gente tem um grupo, os irmãos que entrou depois aí que não ouviu eu falar sobre o grupo. A gente tem um grupo lá no Telegram de estudos da Escola Bíblica Dominical. Nesse grupo a gente vai colocando durante a semana, cada semana aí o assunto da semana, da lição,
E a gente vai colocando aí subsídio, o que a gente vai encontrando aí pesquisando nos livros aí, ou até mesmo na internet, a gente vai colocando lá no grupo. E nas quartas-feiras, toda quarta-feira, eu coloco o artigo de estudos aí que a gente elabora, um PDF com o artigo de estudos, né? Esse comentário que eu passei para vocês aí, até aqui, foi do nosso artigo aí. Essa semana, o estudo da lição deu três páginas aí. E aí nesse estudo, a gente faz as pesquisas em comentários bíblicos, dicionário, Bíblia de estudos, e assim a gente vai montando aí o esboço da lição. Se você tiver interesse em participar do nosso grupo lá, no Telegram, só me mandar aí uma mensagem que a gente manda envia para você o link de convite do nosso grupo lá no Telegram. Ou você entrando lá no Telegram, você coloca na pesquisa o arroba professor Gleidson, EBD, EBD ponto, o EBD tracinho, professor Gleidson. E você vai encontrar lá o nosso grupo lá. E é isso. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Próxima lição desse trimestre aí de adultos, a lição de número 9, semana que vem, nós vamos falar sobre o reinado de Joás. Reinado de Joás. Então, a lição de número 9, próxima semana, se Deus assim permitir, a gente está de volta aí. E durante a semana também na página do Instagram, no Facebook, a gente vai colocando também alguma coisa sempre relacionada à lição também. E o nome do Senhor é glorificado. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Obrigado aí a todos que entraram aí nessa live. Johnny entrou. Deus abençoe, viu? Vocês são bênçãos de Deus. Bênçãos do Senhor. Facebook também. Quem acompanhou a live aí, que você seja abençoado por Deus. Naamã. Grandes lições aqui a gente aprende com Naamã, né? 2 Reis, capítulo de número 5, na palavra de Deus, a gente aprende grandes lições. E uma coisa que a gente destacou aí que é bem importante é a questão do orgulho, né? O orgulho de Naamã. Então ele tinha, foi um destaque que eu coloquei no estudo, quem mencionou foi Moody, teólogo aí. Ele destacou que Naamã ele sofria de duas enfermidades. Então ele tinha duas enfermidades, o orgulho e a lepra. Então ele precisava de cura para essas duas coisas aí. Ele foi curado da lepra e ele também foi curado também do orgulho. Ele teve lá que se humilhar, teve que mergulhar 7 vezes e reconhecer ali que o Senhor era o Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. Amém? Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui. Um abração aí para todos. Fique na paz do Senhor. Deus te dê uma semana abençoada, juntamente com a sua família. Em nome de Jesus. Tchau.